fez um jogo de resistência, assim é a Libertadores, vale lembrar, o São Paulo tem a melhor defesa da Libertadores, tomou 3 gols apenas, isso conta, isso é bem importante. E no Morumbi a história pode ser diferente, o time do Botafogo é muito forte, também vale lembrar, né? Não estamos falando de um time qualquer, estamos falando do Botafogo, cara. O Vitinho é um super jogador, o Luiz Henrique é um baita jogador, o Almada é um baita jogador, é um timaço esse time do Botafogo. Às vezes ele não tem a dimensão que esse time tem. Talvez o melhor time do Brasil hoje. Hoje, com os desfalques todos de Flamengo e tal, não é o melhor que o Flamengo? De possibilidades? Não é melhor que o Palmeiras? Hoje? É um timaço o time do Botafogo, gente. Então, acho que é o fato de valorizar um pouco o que o São Paulo fez. Foi heróico o empate do São Paulo ontem. É assim que eu vejo. Massa Vessone, se o Botafogo jogar isso que jogou no primeiro tempo principalmente, ele ganha esse brasileiro com tranquilidade, na minha opinião. O que vocês acham? O primeiro tempo me lembrou ontem um pouco o Rocky Balboa, lembra? Quando ele decidiu apanhar e tentar ganhar a luta no final, né? Me lembrou um pouco isso. São Paulo ontem apanhou e deu uma acordada ali no final. Claro que ainda tem os outros 90. É assim, quando você vai enfrentar o Botafogo, alguém em sã consciência vai falar assim, é o seguinte, eu não vou sofrer um chute no meu gol, eu vou conseguir controlar o jogo. O Flamengo foi tomar 4 aí, Palmeiras também perdeu, Corinthians perdeu. Só o Cruzeiro foi lá num 3-0, que até agora não está muito explicado lá, aquele 3-0. Mesmo assim, o Cássio saiu como talvez o melhor em campo, ganhou o prêmio, se não me engano, de melhor em campo. Então, assim, quando você vai enfrentar esse Botafogo, com aqueles caras todos que ele tem, sobretudo do meio para frente, e muito da imposição física que esse Botafogo tem, é impossível não sofrer. Então, o que o São Paulo aconteceu com ele era esperado por todo mundo. Poderia ter sido um pouco menos? Até poderia, tal. Você poderia ter um pouquinho mais de controle. Mas me parece claro que esse São Paulo, sobretudo na Copa Libertadores, é um São Paulo com base na parte defensiva dele. Porque do meio para frente eu não tô vendo muitas coisas acontecerem. Assim, o Caleri tem uma média de gols pior que a do Yuri Alberto no ano. Bem pior, aliás, do que o Yuri Alberto, do que o Flaco Lopes. O Lucas não tá tirando os coelhinhos muito da cartola. Então, como a galera da frente não tá brilhando, não tá fazendo tanto a diferença, tá cabendo esse sistema defensivo, que é o que o Tironi disse aí em relação aos 3 gols. Só para vocês terem uma noção, a gente talvez ainda não tá caindo a ficha do que o São Paulo está fazendo. A maior defesa da história da Libertadores é a do Corinthians de 2012. A Libertadores começou em 1960. O Corinthians foi campeão com 4 gols em 14 jogos. Esse time de São Paulo tomou 3 agora. Até agora, estamos quase perto da semifinal. Um só com o Zubeldia. Um só, eu nem sabia dessa, não lembrava disso. Um só com o treinador atual. Então, cara, isso é muito grande o que o São Paulo está fazendo defensivamente. Isso daí pode te levar a título. O Corinthians de 12 é a prova viva. Aquele Corinthians de 12 não era brilhante ofensivamente. Beleza, o Sheik terminou com 5 gols, mas era muito consistente. 4 em 14, a melhor defesa desde 1960 na história da Libertadores. E esse time de São Paulo tomou 3, um a menos já ainda do que o Corinthians. Então, me parece um time que aceita, se for o caso, esse tipo de jogo, tá pronto para ele, a ver o que acontece na volta, quando você vai ter que sair um pouco mais, o seu torcedor vai estar no estádio, um pouquinho mais de espaço para o Botafogo, enfim, vai ser do jogo também. Mas fica claro, primeiro aquele jogo do Brasileiro, quando o São Paulo teve um ótimo comportamento contra o Botafogo, e aí vocês podem me corrigir, mas eu estava com o time titular e tudo mais. Mas já era líder. Já era líder. Tem algumas diferenças, a gente... Tá, aí o Arnaldo explica melhor. Mas, cara, pra mim, sinceramente, eu não sei muito se algum São Paulino tá reclamando, mas, sobretudo, pra finalizar, como não tem o gol fora, porque antigamente o 0-0 era um tanto quanto traiçoeiro. Você tomava um gol, a virada era obrigação, você tinha que fazer 2 de qualquer jeito. Quando isso caiu pro Nacional, por exemplo, assim, voltei de Montevidéu 0-0. Chegou aqui, os caras fizeram um gol, teve que virar o jogo, e aí tomou empate, tinha que fazer o terceiro. É muito diferente. Agora não tem o gol fora.
você tem, entre aspas, um empate com você também na volta. Então, gente, sinceramente, eu acho que o São Paulo não tem o que reclamar, o São Paulino não tem o que reclamar. Quem eu acho que talvez tenha que lamentar é o Botafogo pelo primeiro tempo, pelas bolas na trave, pela imposição física. Ele sim, talvez o torcedor do Botafogo hoje fale, pô, era para ter vencido pelo menos pelo placar mínimo. Um pouquinho de frustração eu tenho aqui, mas o torcedor de São Paulo, se tiver com esse sentimento, eu pelo menos não vou entender. Massa, o Vessone está falando das finalizações, da força da defesa do São Paulo. Verdade, mas você também tem aí um deslize na qualidade de finalização do Botafogo. Foram 22, não conseguiu botar nenhuma dentro. E você tem um primeiro tempo, onde você é tão hegemônico assim, mandatório, mas a diferença entre os times, ela existe, mas ela não é, na minha impressão, do tamanho que foi aquele primeiro tempo. São Paulo também estava abaixo e o Botafogo naquela pressão. Quando você tem um primeiro tempo assim, o treinador adversário vai dar uma arrumada no time no intervalo, né? Você tem e o Botafogo não enfiou a faca no primeiro tempo. Aí a gente tem um jogo diferente no segundo. Isso faz falta, né? Cara, acho que a manchete, se o São Paulo toma um gol ou dois, hoje seria diferente, né? São Paulo covarde perde a primeira partida da Libertadores. Mas o futebol é maravilhoso por causa disso, né? Então a estratégia acaba sendo positiva quando o adversário que joga em casa é um time melhor que o do São Paulo, se impõe, faz a coisa acontecer, a bola bate na trave, o goleiro defende aqui e ali. Mas isso a resposta está implícita na sua pergunta, né? Não dá. Jogo de mata-mata de Libertadores, você não pode finalizar 23 vezes e não fazer um gol. Vai cobrar, vai pesar, mas não tenho a menor dúvida, tá? Assim como o fato do São Paulo não tomar gol, isso ser um mérito muito grande para um mata-mata, para Libertadores, porque agora, se você pensar bem, faltam 3 jogos para ir para a final, né? E se o São Paulo não tomar gol nos 3 jogos e ganhar nos pênaltis, ele vai à final sem marcar um gol. Então, o desequilíbrio do time no aspecto ofensivo, constatado pelo Vessone, ele neste jogo se deu porque tinha que ter uma fórmula de segurar o Botafogo, né? Se você prestar atenção no jogo, acho que faltou ao São Paulo mais um jogador, ou talvez um volante, que pudesse enfrentar os 2 volantes do Botafogo, porque quando o São Paulo ligava a bola lá na frente e ela voltava, porque foi essa estratégia que o São Paulo tentou o tempo todo, a bola voltava e os 2 volantes do São Paulo estavam muito lá atrás e não conseguiram enfrentar, ou no enfrentamento com os 2 do meio campo do Botafogo, levar alguma vantagem, né? A mudança do segundo tempo faz com que o time se reequilibre, melhore, né? O São Paulo teve chance, uma com o Luiz Gustavo, outra muito clara com o Caleri, né? Ele não costuma perder esse tipo de gol. Mas, claro, que se você finaliza 23 vezes, acerta a trave 2 vezes, o Rafael faz algumas boas defesas e você não faz o gol, o peso maior é para quem agora vai jogar fora de casa. Jogar no Morumbi é um inferno. Não é fácil. Não é fácil jogar lá. Não é tranquilo, né? Por mais que não seja a torcida única, que tem ali a torcida do Botafogo, e o Botafogo vai carregar o estigma de não ter um título grande deste tamanho ainda na sua história. Isso pesa muito na hora de você reverter. É claro que se ele reverte, elimina o São Paulo e ganha a Libertadores, você dá um passo. O mesmo passo que deu o Fluminense ou que deu o Atlético Mineiro, né? Recentemente ganhando a Libertadores. Mas isso tem um peso sim, um peso importante. O Botafogo vai ter que trabalhar com as suas convicções, né? O que o Botafogo vai fazer no jogo da volta? O Botafogo vai ser um time propositivo, o Botafogo vai esperar o São Paulo. E se o São Paulo esperar o Botafogo, que me parece ser a solução mais inteligente, não sair tanto, não sair que nem louco, né? Manter os 3 zagueiros para a volta, talvez trocar o Rafinha, colocar o Igor para ter um lado direito funcionando melhor, né? Enfim,
dar um pouco mais de liberdade pro Lucas, jogar com Lucas e Caleri na frente e com o Luciano mais como aquele homem mais atrás dos dois atacantes, pode ser uma alternativa. Enfim, acho que está tudo aberto, tem várias alternativas para o jogo da volta. E a pergunta que você fez para o Vessone é sim, se o Botafogo jogar isso aí todo jogo, vai praticamente ser campeão brasileiro. Porque o time é bom, é bem treinado, tem muito repertório, sabe jogar futebol, os caras jogam pela direita, pela esquerda, por baixo, por cima, cruzamento. O time do Botafogo é muito bom, velho. É muito bom, cara. É muito bom. Se o São Paulo passar, vai ser um feito gigante se a gente olhar para um clube que vem tentando se recuperar na sua história e para outro que tem uma outra página, né? O Botafogo hoje, SAF, está em outra página do futebol brasileiro, página que já esteve em outras décadas lá atrás, quando foi o time que mais servia jogadores para a seleção brasileira. Enfim, o Botafogo está nesse caminho. Agora, quebrar este jejum, né? Conseguir enfrentar adversários e conseguir quebrar esse jejum não é fácil, não é uma tarefa fácil, né? O Botafogo terá desafios além do São Paulo, provavelmente Flamengo e Peñarol, que são equipes também que têm tradição em Copa, ganharam várias Copas Libertadores. Arnaldo, o Zubeldia apresenta ali, um pouco mais de uma hora antes do jogo, uma escalação atendendo a muitos pedidos de torcedores e de analistas também. Acho que nós dois, o Tirone também, defendendo os 3 zagueiros e a inserção do William Gomes como titular, né, pelo que ele vinha apresentando e principalmente depois da atuação dele na vitória contra o Cruzeiro. E daí surpreende que o time, né, acho que todos os São Paulinos ficaram ali meio, né, petrificados com aquele primeiro tempo. Você lembra de e mesmo com essa escalação que todo mundo, putz, essa acho que é melhor, 3 zagueiros e tal, para pegar o Botafogo lá, né, vai. Mas você se lembra de um jogo onde o São Paulo tenha sido recentemente tão encurralado assim como foi no primeiro tempo? Pois é, recentemente não, mas lembro um jogo de Libertadores na ida, Massini vai lembrar também, Palmeiras e São Paulo em 94, Luxemburgo contra Tele. À época, o Tele tomou uma decisão, se arrependeu pro resto da vida e a gente conversa e brinca muito com o nosso companheiro Paulinho Jamelli. Ele coloca o Jamelli como titular e tira o Vitor lateral direito, passando o Cafu para lateral direita. Entra com um time mais ofensivo. O Palmeiras foi um grande jogo da vida do Zete. Fez vários grandes jogos, mas esse aí foi um massacre. O Tele corrige, como o Zubeldia fez na segunda etapa. O São Paulo dá uma equilibrada e acaba até um lance super duvidoso lá, polêmico, que foi um pênalti do César Sampaio no Euler. O São Paulo, no segundo tempo, até teve chance de ganhar, como nessa bola do Caleri. Foi um massacre. Depois, na volta, depois da Copa do Mundo, o São Paulo eliminou o Palmeiras com 2 gols do Euler. 94, isso quando o São Paulo disputou 3 finais consecutivas. O Palmeiras foi pro Japão? No meio tempo? O Palmeiras foi para a Rússia, para o Japão, achou que estava tudo bem e tal. E o São Paulo ganhou na volta e eliminou o Palmeiras e foi para a final contra o Vélez mais na frente, depois perdeu. Agora, Maurício, sabe o que acontece? A gente trouxe essa escalação ontem no G4. Todo mundo estava na pista, o William Gomes vai jogar no lugar do Luciano. Não é só isso, né? Você trocar... e o Lucas vai para o centro e vai resolver os problemas da nação. O que o Zubeldia tentou foi uma... alteração tática, porque a única forma que eu vejo de um time como o São Paulo competir com um time como o Botafogo é na tática, na estratégia, porque tecnicamente e fisicamente é impossível. São times muito diferentes. O Botafogo é muito superior, fisicamente já era, hoje tecnicamente não tem a menor comparação. O São Paulo não ganhou uma dividida no primeiro. Tem isso também pelo aspecto físico. Do meio de campo para frente, incluindo os laterais, todos os jogadores do Botafogo seriam titulares do São Paulo hoje. O Botafogo é um time de 60 milhões de euros. 60 milhões de euros. O São Paulo é um time de 600 mil euros. 60 na janela, você quer dizer? Exato. Né? Não de time. Não. O time todo é... O Botafogo investiu no time de futebol em 2024 60 milhões de euros. Para contratar jogadores no auge do seu momento. Não é o caso do São Paulo.
quando você fala da oscilação, da irregularidade do Luciano, do Lucas e do Caleri, esses jogadores já passaram dos 30 anos, eles não estão no auge da sua carreira. Longe disso. Né? O que o São Paulo tem? Tem um técnico bom e tem bons zagueiros. Então, o Zubeldia tentou uma sacada tática para equilibrar as coisas. Não deu certo. Agora, o que o Massini falou, zagueiros... O Rafinha não devia ter jogado exato. no primeiro tempo? Sim, claro. O Igor ali. Ainda mais quando você pensa nos 3 zagueiros. Então, na verdade, o São Paulo, é o que eu falava aqui, jogar com 3 zagueiros depende dos seus alas. O São Paulo, com o Rafinha, jogou numa linha de 5, não jogou numa linha de 3. A estratégia foi jogar numa linha de 5, né? E não numa linha de 3. Porque prendia o Rafinha e o Wellington para marcar o Luiz Henrique. Só que o Rafinha ele não encaixou na linha de 5. Ele, em tese, pegaria o Almada ou o Savarino. Ele mal conseguiu competir com o Alex Telles. O Bobadilla tinha que pegar o Almada. Sobrecarregou muito, né? Então, a distância, o volante do São Paulo não ia com o volante do Botafogo, não chegava lá. E ele ficava com medo de tomar drible e deixando os caras cruzar. E aí era tudo coisa perigosa, porque o cara não encosta pra bater, ele tem medo. O Fagner é um pouco isso no Corinthians também. Ele tá mais veterano, tem medo de... É isso, e o Marcos Rocha. O cara tem que estar bem encaixado ali. E se você reparar, o massacre do primeiro tempo, ele aconteceu basicamente pelo lado esquerdo do ataque do Botafogo. O lado direito, com o Vitinho e o Luiz Henrique, que são 2 jogadores de Liga Europeia, o São Paulo controlou bem. Com o William, com o Wellington. Controlou bem. Teve pouca coisa com o Luiz Henrique e com o Vitinho. Teve uma grande jogo, mas era quase tudo. Almada, Igor Jesus pela esquerda, Alex Telles passando, aquele... E aí tem... o que também deu errado na estratégia dos 3 da frente. Porque quando você joga com essa linha, os 3 da frente, eles não têm exatamente a obrigação de voltar com o lateral, não. Eles têm que simplesmente pegar o volante e segurar a bola na frente. E o Lucas, meu velho, nada. Nem na parte tática, nem na parte técnica. O William ainda tentou. Acho que o William ainda tentou alguma coisa. E o Caleri foi no bolso dos 2 zagueiros. Quem viu o William tinha mais esperança de sair alguma coisa do que o Lucas. É incrível dizer isso, sim, mas tinha. Foi exatamente. Então... mas aí acho que o Marcos Antônio talvez fosse o cara para ser o meia e o Lucas como segundo atacante, talvez. Então... Depois é tranquilo. É que o jogo mostrou o Marcos Antônio é um jogador... muito bom tecnicamente, mas muito frágil fisicamente. Ele é franzino. Então com o Gregory e o Marlon Os caras tinham... Lembrando, o São Paulo tentou contratar o Gregory e o Marlon Freitas. O Botafogo pagou mais pelo Marlon Freitas lá no Atlético Goianiense. O Botafogo pagou mais pelo Gregory. O São Paulo tentou contratar o Gregory na Bahia, depois nos Estados Unidos, e eles estão jogando como titulares. São ótimos. O Botafogo, tecnicamente, é uma... E aí, no segundo tempo, de novo, acho que aí o Zubeldia tentou uma outra sacada. Primeiro com os mesmos 11, como ele falou aqui, que é, Rafinha, já que você não... Vai jogar lá de ponta direita. Vai lá na linha de... Você joga de ponta direita. Você não tá aqui, você não ajuda. Vai lá encher o saco do Alex Telles. Pro Alex Telles, pelo menos, não passar. E aí o São Paulo deu uma pequena empurrada. Quando ele coloca o Rato e abandona a linha de 5 e coloca um zagueiro como lateral, que tem sido a melhor coisa do São Paulo no ano, na minha opinião, porque uma coisa o São Paulo tem que o Botafogo não tem. O São Paulo tem 5 zagueiros bons. A melhor qualidade do São Paulo na temporada são os seus zagueiros. Não é o goleiro, não são os volantes, não é o meia, não é o atacante, são os zagueiros. E o que jogam hoje, o Arboleda, esse é um cara que é difícil explicar, só a ciência. Passa dos 30 e continua melhor. A idade não pega. Os outros tá pegando, dá pra ver. O Alan Franco faz uma temporada muito boa. O Sabino entrou muito bem no time. E quando precisa do Ferrarese e com esse Juan que vai poder jogar, você consegue jogar com um zagueiro na lateral com mais segurança e, além disso, mais apoio. E aí acho que ele equilibra. E quando ele dá a sacada do Michel Araújo, ótima sacada, no lugar do William, ele quase ganha o jogo. Mas aí o Arthur Jorge responde, logo depois que o Michel Araújo cruza a bola e o Caleri perde, o Arthur Jorge troca, porque o banco dele também é bom. Agora, se você espremer o Botafogo, tem uma questão aí, não é um time
perfeito. Ele é muito bom, mas não é perfeito. Ele também não suporta o ritmo que ele se propõe os 90 minutos. A partir dos 20 do segundo tempo, foi contra o Corinthians. Mesma coisa. Ele dá uma caída. Foi contra o Palmeiras, ele dá uma caída. E os principais jogadores têm que sair. Ontem saiu o Luiz Henrique, saiu o Igor Jesus. Não é para sempre. É humanamente impossível ficar 90 minutos do jeito que os caras fazem, Como 45. Não tem como. Contra times melhores, a sua estratégia é empurrar o jogo. O Mancini viu o São Paulo e Palmeiras na Supercopa. Era o Carpini, você tem que empurrar o jogo. E acho que o Zubeldia foi bem no segundo tempo consertando. A volta, Maurício, é outra coisa. Mas não é outra coisa fisicamente e nem tecnicamente. Isso o São Paulo não vai conseguir superar de novo. É no ambiente e talvez uma outra questão tática aí que ele apronte. O Botafogo não vai mudar. Porque o Botafogo, naquele empate 2-2 que lembrou o Vessone, estava começando a receber os jogadores da janela. Não tinha Almada, o Igor tinha acabado de chegar, o Savarino estava fora, e o Botafogo jogou com 3 volantes no Morumbi, ele não foi para o 4-2-4. E ele estava bem com 3 volantes. Quando virou o jogo, né, no primeiro tempo, com 3 volantes, gol do Cuiabano. Quando o Arthur Jorge quis dar uma... Vou botar o Igor, 4 atacantes, e vou acabar com o São Paulo, ele se perdeu. O São Paulo empatou com o Ferreirinha e teve as bolas para virar com o Luciano e o Ferreirinha. Evidentemente, num jogo de Libertadores, o fator casa pesa. Basta ver o jogo River Plate e Colo-Colo, mais ou menos a mesma coisa. O River vai, eu vou jogar na minha casa agora. Mas eu continuo achando que o melhor visitante do Brasileirão, Botafogo, que sabe ganhar jogos fora de... Pode ver o Botafogo com o Palmeiras aqui. Quando o Botafogo falhou contra o Palmeiras? Quando ele relaxou. Né? Porque ele engoliu o Palmeiras aqui também. Mesmo com 1-0. Ou quando o trauma veio na cabeça ali, que deu uma travada. Eu acho que tomar o gol, aí tal, veio aqui e tal. Mas ele já tinha substituído todos os seus melhores jogadores. O Luiz Henrique saiu no intervalo para jogar na seleção brasileira aquele jogo. Né? Queria botar o Tirone na parada que tá. Eu acho que quando a gente vê o começo do segundo tempo, muita gente fala, não, o São Paulo melhorou porque quando fez as trocas, quando saiu do sistema de 3 zagueiros. Na verdade, o São Paulo voltou melhor no segundo tempo, ainda com o mesmo sistema. Depois houve as trocas e o time melhorou um pouco. Ele voltou já diferente no segundo tempo. Acho que tem um componente disso, mas eu acho que nos jogos do São Paulo tem ficado uma sensação que eu não acho que é a certa. De que o time não se entrega, que o time é apático, que o time é indiferente ao jogo. No Atlético São Paulo, muito se falou isso. O time não chutou no gol, o time é apático, é indolente. Não é. Eu acho que desse time não tem ninguém. Eu acho que o que aconteceu no primeiro tempo é que eles não conseguiram jogar. Simplesmente não conseguiu jogar e eu volto a insistir. Muito do São Paulo não conseguir jogar e o sistema não ter funcionado é mais do ponto de vista ofensivo, que não conseguia segurar a bola nunca. Não conseguiu segurar nenhuma bola. O Caleri não conseguiu segurar uma bola sequer. Conseguiu ganhar uma bola do Barbosa, o zagueiro do Botafogo. E o Lucas muito mal. O Lucas, então, ele tentava arrancar todas as vezes e perdia várias bolas, né? E acho que isso, inclusive, sobrecarregou os 2 volantes. Muita gente falando, não, porque o Luiz Augusto é muito velho, não dá mais, não aguenta tal. Ele se matou, ele e o Bobadilha tiveram que se matar em campo, com o meio campo lá, porque não tinha ajuda da parte mais à frente do time, a exceção do William Gomes, que ofensivamente até foi bem, mas também falhou defensivamente, né? Tanto que deixou o Wellington lá sem pai nem mãe, com dobra de jogador, com Vitinho, com o Luiz Henrique em cima dele. Então é engraçado, né? Porque sempre recai sobre os caras. O Wellington tomou um baile. O cara não tinha ajuda, o cara quase se matou ali em campo, e mesmo os volantes. Então eu acho isso, eu acho que o time melhorou um pouco de postura, sim, e também de posicionamento, mesmo antes das trocas no segundo tempo. Melhorou. Então tá aí, galera. Eu acho que foi um jogo difícil. Todos nós sabíamos que ia ser um jogo difícil. O primeiro tempo realmente foi uma massa do Botafogo, né? No segundo tempo o São Paulo melhorou. Teve até chance de vencer o jogo com o Caleri. Felizmente o Caleri não tá bem, cara. O Caleri, o Lucas, o Luciano. Nosso ataque não tá bem, cara. No momento crucial da temporada. Agora o jogo é no Morumbi. Então o Botafogo pode ter certeza que lá no Morumbi não vai ser no Engenhão não, meu velho. Como foi no primeiro jogo, não. Então vai ser jogo muito difícil pros dois lados. Acredito que o São Paulo ele tem chance de se classificar mais ainda agora por jogar no Morumbi. Mas pra mim, fisicamente e tecnicamente, é como o Arnaldo falou, o Botafogo continua sendo melhor. O Paulo vai ter que criar
o ambiente vai ser hostil pro Botafogo, hostil que eu tô falando de pressão dentro de campo e tal, mas precisa de algum ajuste tático ali, tem que balancear bem o time lá, ali no Morumbi, e tem chance de se classificar, a chance do São Paulo aumenta por jogar em casa, na minha visão, né? Então é isso, o resultado foi melhor, foi mais sorte do que juízo ontem, na minha opinião, valeu? Se inscreve no canal, deixa o like, comente sua opinião, todos que querem para o Band Esporte, link na descrição aqui, valeu? É nóis!